a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus o meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre vencerei. Oh, glória a Jesus. Hino de número 88. Glória a Deus. Só uma. É Mi maior mesmo, irmão. Mi. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela-me enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil. Desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela-nos, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração.
E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Oh, glória a Jesus. Hino de número 8. Glória a Deus. Oh, agora mesmo. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele
firme guia, nele só a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Jesus. Glória a Deus. Meus encontros no livro de Mateus 24, 3 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque ainda é misto que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas não são princípios de dores. Então vos hão de entregar, para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Irmão, hoje, quando nós estávamos estudando na nossa escola, nós vemos que, desde o princípio dos reis tementes ao Senhor, os profetas vêm avisando e falando das consequências das pessoas que não obedecem à palavra e os mandamentos de Deus, que as consequências são muito ruins. E a Bíblia relata que há muitos reis bons daquela época que serviam ao Senhor, mas falavam também de muitos reis maus, que desobedeciam os mandamentos e era totalmente contrário aos cultos, o culto ao Deus verdadeiro, né? E incentivava todo o povo à idolatria e a desobedecer à palavra de Deus. E os profetas daquela época alertavam o povo para que viesse se arrepender de seus maus caminhos e vinha servir ao verdadeiro Deus. E hoje não é diferente. Hoje nós nos encontramos com a igreja aqui na terra, que tem falado do amor de Deus, desta palavra que liberta, desta palavra que transforma, desta palavra que cura e prepara para os céus. Oh, glória a Deus, aleluia. Então nós hoje, a igreja, fazemos o trabalho dos profetas daquela época, que Deus tem usado os seus servos para fazer o ide do Senhor e levar a palavra a toda a criatura. E nós vemos como naqueles dias muitos não dão ouvido à palavra de Deus. Muitos têm virado as costas para os ensinamentos da palavra de Deus. E nós vivemos em tempos difíceis, que tudo isso aqui já se cumpriu. Rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho, fome, pestes. Tudo isso nós já se vimos cumprir. Então, irmão, nós percebemos e vemos que nós temos que cada dia mais nos apegarmos com a palavra do Senhor, para que venhamos nos fortalecer em seus bons caminhos, que nós sem Cristo nós não somos nada. Deus sem nós servi-lo continua sendo Deus,
mas nós sem Deus nós não somos nada e corremos o risco de perder a nossa vida eterna que temos por preciosa nos caminhos do Senhor. Então, irmão, que possamos a cada dia mais buscarmos, nos firmarmos na palavra de Deus, que venhamos dar ouvido à palavra que constantemente nos adverte. Muitas das vezes a palavra, a gente vê que a palavra é dura, né? Mas a palavra que liberta, que transforma, não é palavra simples, não é evangelhos fáceis, não é evangelho só de bênçãos, porque o mesmo Deus de bênção que servimos é o Deus de justiça, é o Deus que um dia virá para buscar um povo seu, separado, zeloso de boas obras, e que possamos estar vigiantes para um dia subirmos com Deus nas nuvens, encontrar com seu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu confesso que pego, entre aspas, de surpresa, porque na verdade, quando a gente vive pelo que Jesus quer para nós, quando a gente está ligado com Deus, a gente, na verdade, nunca podemos ser pegos de surpresa. A gente sempre tem algo bom para falar de Jesus, sempre tem algo bom para falar. Sempre temos alguma experiência nova, seja no dia a dia, seja aquilo que Ele já fez por nós, ou por tantas bênçãos que podemos testemunhar. Mesmo diante aqui de tantos irmãos, tão usados por Deus, me foi dada esta oportunidade. E eu quero trazer uma palavra rápida, que encontra no livro de 1 Pedro, justamente o versículo que eu estava meditando ontem à noite. Então, 1 Pedro, no capítulo 5, nós vamos ler do 6 até o 10. 1 Pedro, capítulo 5, ler do 6 até o 10. A palavra do Senhor diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Meus irmãos, esse versículo, alguns dias atrás nós estávamos em um culto de jovens na minha casa, e nós lemos até esse versículo. Eu gosto muito, na verdade a Bíblia inteira, ela é verdadeiramente o nosso manual, mas esse versículo em si, ele traz um resumo exatamente daquilo que é a nossa vida com Deus. Nós podemos ver aqui, irmãos, ele fala muito a questão, o capítulo começa falando da questão de esperar o tempo. Esperar o tempo é a mesma coisa de ter paciência. Mas não é simplesmente aquela paciência que a gente diz, olha, você tem que ter paciência, tem que ser mais calmo. Mas a paciência no sentido de ter perseverança, de saber que as aflições vêm, mas que as aflições não são para nos destruir. Que as aflições não são para nos derrubar, mas as aflições, a qual se refere aqui no texto, elas são para nos fortalecer, para que mais à frente, ao tempo que Deus determinar, Ele nos exaltará. E a palavra do Senhor ainda diz que devemos ter cuidado, devemos ser vigilantes, porque o inimigo está a todo momento nos cercando. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos, cada irmão que está aqui, seja jovem, seja senhora, seja mesmo os que estão à frente, os líderes,
Nós sabemos que não é fácil, são muitas coisas que são colocadas para tentar nos tragar. Mas a palavra do Senhor diz: permaneceis firmes, constantes, porque ao tempo dele, ele nos direcionará, ele nos aperfeiçoará. Isso é um processo, é por isso que a palavra do Senhor fala: tenha paciência, tem que ter calma. Quando as coisas de repente parecem estar fugindo do nosso controle, na verdade não estão. Nós só devemos orar, esperar, ter paciência naquele que nos chamou, porque Ele mesmo fará a obra. Essa é a confiança que nós devemos ter, para seguirmos firmes, constantes, meus irmãos. Não é fácil, é certo que não é fácil. Mas eu fico pensando às vezes comigo, se a vida cristã fosse tão fácil, talvez essa igreja estaria até mais lotada. Se fosse apenas pelos benefícios, nós não seguiríamos a Jesus pelo verdadeiro sacrifício que Ele fez na cruz. Imagina só se fosse só por coisas boas que nós seguíssemos a Cristo. Essa igreja estava lotada. Imagina só se nós fôssemos crentes, fosse bênção, 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 bênção. Eu imagino, isso é um pensamento meu, que a essência do evangelho não se cumpriria. Mas nós primeiramente servimos a Cristo, porque Ele nos deu o direito de vida eterna. E isso já é o maior bem. Isso o mundo não pode dar. Ninguém lá fora, dinheiro, riqueza, fama, isso o mundo não nos dá. E por isso nós devemos nos alegrar. Esse é o maior bem. Mas enquanto vivermos aqui, devemos ter paciência, esperar com paciência em Deus. Porque ao tempo dele Ele nos fortalecerá, Ele nos ajudará a vencer tudo aquilo que precisamos vencer. Eu agradeço esta oportunidade, que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Amém. Glória a Jesus. No seio da... Palavra ao Senhor. Quando eu tiver essa oportunidade, eu testemunharia a igreja de duas coisas muito grandes que o Senhor fez na minha vida. E eu estou chorando, já vou começar a chorar, né? Mas antes eu queria deixar para a igreja Salmo 124, está nos primeiros versículos, que mostra o amor do Senhor pelas nossas vidas. E diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia. Este salmo ele vai mostrar, né, irmãos, como nós somos dependentes do Senhor. Como o Senhor ele cria oportunidades, né? Como a própria palavra vai dizer, muito além do que nós imaginamos. E aí eu queria contar para os irmãos, porque pode fortalecer, né, a caminhada dos irmãos. E em 2019, eu fui fazer vestibular na UVA, né? Fui tentar pela segunda vez um vestibular na UVA, o curso de Direito. E aí era uma vaga, porque era uma vaga só para quem já era graduado, não era o vestibular normal. E aí era uma vaga para concorrer, no final das contas eram umas 50 pessoas, né, para concorrer àquela vaga. E aí eu estudei, me esforcei, trabalhava manhã e tarde, mas me esforçando e falando com o Senhor, porque é o Senhor que abre as portas, né? E aí o Senhor, no dia da prova, estava tão fácil. E eu disse, Senhor, está tão fácil, mas eu não quero nem ainda acreditar, né? Porque ainda era muito, né? Faltava muito para o resultado. E aí a gente foi ao Rio, né? Numa viagem. Quando voltou, no começo de 2020, eu estava na escola. E aí uma amiga minha disse, Mariazinha, você passou. E eu disse, meu Deus, eu sei que foi o Senhor, porque uma vaga, né? Oh, coisa maravilhosa, né, irmãos? E aí eu assumi, fui ali as primeiras aulas. E aí quando foi em março veio a pandemia, né? E aí tudo fechou, tudo se trancou, foi para o online. E aí outra coisa maravilhosa aconteceu na minha vida e na do Felipe, né, meu esposo, quando deu no final de 2019 também,
ele perdeu a chance de ser convocado no concurso em Herutaba porque nós não vimos que ele havia sido chamado. Ele fez concurso, foi aprovado, mas ninguém viu que ele tinha sido chamado. E uma colega minha me disse: Mariazinha, ele foi chamado, mas já passou o prazo. Aí eu disse: Senhor, se for da tua parte, vai acontecer, né? E a gente recorreu à justiça, e aí em 2020, irmãos, é inacreditável, assim, se não for o Senhor, né? Como é que pode? E aí o Felipe foi convocado no mês de março, né? Imagine aí o mundo todinho se trancando pela pandemia e o Felipe assumindo a vaga de concurso. Oh, aleluia! Como Jesus é maravilhoso, irmãos. Aleluia, Jesus providencia a cura no tempo difícil. Jesus providencia a vaga de emprego quando os tempos estão cerrados. Jesus, ele providencia vaga no vestibular que só tinha uma vaga no curso concorrido. Então, assim, nós devemos ser muito gratos ao Senhor, porque, como o Salmo vem dizer, né, além dele já ter nos libertado como um pássaro que estava preso e acorrentado, ele ainda vai encher a nossa vida de bênçãos materiais, espirituais, vai contemplar os nossos corações, os nossos sonhos, e tudo que é dele, da parte dele, vem a se concretizar nas nossas vidas. Amém? Então, se você tem um propósito, uma causa, um pedido, uma oração que você tem insistido, que parece difícil, acredite, porque nada que sobe ao Senhor, que é do plano dele, vai passar despercebido. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, irmãos. Amém? Glória a Jesus, é assim que Jesus faz. E neste momento, nós temos aqui 30 minutos para encerrarmos o culto. Mas queríamos falar um pouco a respeito daquilo que nos propomos. Há uns dias atrás eu comecei a ler o livro de Jeremias. E lendo o livro de Jeremias, visto que estamos estudando sobre os reis de Judá, os reis de Israel, os que temeram a Deus e os que foram desobedientes a Deus, e o preço que a nação pagou por causa da desobediência dos seus reis, dos seus sacerdotes. E o livro de Jeremias, o seu contexto, ele é pré-cativeiro babilônico. E Deus levantou esse profeta Jeremias para falar à nação do seu pecado. Eles violaram o pacto que Deus havia feito, e havendo violado esse pacto, significa dizer que eles entraram de cabeça adentro no pecado. O pecado, ele estava em todos os, vamos dizer, os ângulos da nação de Israel. O pecado, ele consistia em adoração de ídolos, de sacrifícios humanos ao deus Moloque. Pecado também, ele consistia em usurpar o direito dos pobres e viúvas, a opressão dos mais ricos aos mais pobres, e muitos outros tipos de pecado era praticado pela nação. E por esse motivo, Deus conclama aquele povo para se arrependerem, mas eles não se arrependeram. E aí Deus levanta o profeta Jeremias para falar ao povo que eles precisavam se render ao exército, ao comandante, ao império babilônico. Aqueles que se rendessem escapariam com vida. Iriam viver um período de 70 anos no cativeiro, mas que Deus os tornaria a trazer. E os que não aceitassem, os que não se rendessem ao rei de Babilônia, iriam morrer pela espada, pela pestilência, pela fome. E dentro desse contexto se levanta um profeta chamado Ananias,
para dizer que eles não iriam para o cativeiro, ou se fosse para o cativeiro, seria apenas por um período de 2 anos. E de fato que a nação, ela não deu ouvido à palavra do Senhor. E para representar aquele cativeiro de 70 anos, Deus manda Jeremias comprar um cinto. E aquele cinto ele tinha que pôr sobre os seus ombros. Não podia molhar. Mas depois Jeremias diz: e veio a minha palavra do Senhor me dizendo: toma o cinto que tu compraste e vai até o rio Eufrates e enterra este cinto. E a Bíblia diz que Jeremias pegou aquele cinto e foi enterrar nas margens do rio Eufrates. E depois de um determinado tempo, Deus fala com ele e manda ele novamente lá onde ele tinha enterrado aquele cinto. E desenterrasse o cinto. E quando Jeremias vai e desenterra o cinto, a Bíblia diz que o cinto tinha apodrecido. O cinto não tinha mais condição de uso, porque o cinto estava podre. A podridão daquele cinto representava o cativeiro daquele povo que era inevitável. Para a gente ver a situação que aquele povo se encontrava, Deus chegou a dizer para Jeremias: Jeremias, ainda que Moisés e Samuel, olhe bem, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim para interceder por este povo, eu não os ouviria. Veja aí a dimensão da gravidade do pecado da nação de Israel. Uma situação caótica, uma situação que levou Deus a dizer para Jeremias que ainda que Moisés, ainda que Samuel, aqueles 2 grandes homens, se pusessem diante de Deus, intercedendo por aquela nação, Deus não iria ouvir a Samuel e nem a Moisés. Era uma situação triste. A Bíblia nos diz que aquela nação passou a confiar em si mesmo. As belezas naturais, as riquezas, os bosques, toda a beleza que aquele povo tinha, eles não iriam desfrutar porque os inimigos iriam tomar posse. O pecado era uma situação tão grave que Deus chegou a dizer: Jeremias, o pecado de Judá, o pecado desta nação está gravada com ponteiro de ferro e com ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Se percebe que o pecado, ele estava de uma forma generalizada, não só na nação, mas até a questão religiosa, ela tinha sido afetada. Os altares estavam contaminados, os sacerdotes estavam contaminados, o povo não tinha temor a Deus, o povo tinha enveredado pelo caminho da rebeldia, e Deus não estava satisfeito com aquela situação. Uma situação que era de se chorar, de se lamentar. Uma situação que fez eles serem privados da misericórdia de Deus. Oh, meus queridos irmãos, como o pecado, ele leva as pessoas ao mais baixo grau da moralidade. Como o pecado, ele arruina a vida do ser humano, a ponto dele perder a sensibilidade, a ponto dele perder a confiança e a esperança no Senhor e passar a confiar em si mesmo, na sua capacidade, naquilo que ele é, naquilo
aquilo que ele tem e deixa de confiar e esperar inteiramente na provisão do Senhor. Mas quando se confia em Deus, aleluia, faz como a irmã Marizinha testificou aqui, estavam as coisas fora do alcance, fora do controle, mas foi para o pó, foi para o joelho no chão, foi confiar no Senhor, e Deus entrou com providência. Louvado seja o seu santo nome. Aí Deus diz, no versículo de número 5, Deus falou para Jeremias, dizendo o seguinte, Jeremias diz, assim diz o Senhor. A palavra não era de Jeremias, a palavra era do Senhor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa era a situação, não de uma tribo, mas da nação inteira. A nação inteira, ela deixou de confiar no Senhor, ela deixou de esperar no Senhor, ela deixou de cultuar o Deus vivo para cultuar os ídolos. Deixou de confiar no Senhor para, no momento de aperto, confiar no Egito. Isaías capítulo 31, nós vemos ali que Israel deixou de confiar no Senhor e confiou numa aliança política que o rei de Israel tinha feito com o Egito. Mas Deus disse para eles que os soldados egípcios eram homens e não anjos, que os cavalos do Egito eram de carnes e não espírito, e que eles estavam confiando agora no Egito, tinham deixado de confiar no Senhor e iriam passar por uma grande decepção. Maldito o homem que confia no homem, diz o Senhor. Agora vejamos aqui o resultado de quem confia no homem. Primeira coisa, diz o versículo 6, ele será como a tamargueira. O que é a tamargueira? A tamargueira é um zimbro, é um arbusto. Um arbusto que, segundo a Bíblia diz aqui, que ele nasce no deserto. Você sabe que deserto não é terra fértil, não é próspero. O deserto é um lugar seco, é um lugar árido, onde não chove, onde não tem água. Quem confia em si mesmo, quem põe a sua confiança no homem, é semelhante à tamargueira que nasce no deserto. Observe, meus queridos irmãos, que Israel estava no Egito, trabalhando forçado, sem poder servir ao Deus verdadeiro, obrigado a viver na servidão. Deus os tira do Egito e diz, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Uma terra de fartura, uma terra abençoada. Glória a Jesus. A terra estava ocupada, na terra tinha gigantes, mas eles não deveriam se preocupar, porque Deus iria usar vespões. E como ele fez? Ele usou vespões, aquelas abelhas gigantes, para tirar os cananeus, jebuseus, todos os zeus que estavam na terra, para o povo habitar. Eles entraram ali, não precisou construir casa de imediato, não precisou plantar roçado, não precisou cavar poços, porque tudo tinha. O cacho de uva que naquela terra era tão grande que precisava de 2 homens para levar. Era uma terra abençoada.
mas só entraria naquela terra aqueles que confiassem inteiramente no Senhor, na capacidade do Senhor de os colocar lá. Os que não confiaram no Senhor morreram no deserto. Os que não confiaram no Senhor ficaram prostrados no deserto. Mas os que confiaram no Senhor entraram na terra prometida. Glória a Jesus. Então veja o que se sucede ao homem que confia no homem. Ele é semelhante a esse arbusto que nasce no deserto. E diz a Bíblia: não sentirá quando vem o bem. Olha só, quem confia no homem é insensível. Ele não sente quando vem o bem. Ele não sabe quando vem o bem. Porque ele está no deserto, em terra árida, sem a bênção, sem prosperidade, sem a proteção de Deus, porque ele confia no homem. Você imagine uma árvore frutífera se você plantar no deserto. O que vai acontecer? Ela não vai dar fruto, ela vai morrer. Então, para exemplificar o pecado de Israel, que confiava em si mesmo e deixou de confiar em Deus, ele é comparado a esse arbusto que nasce no deserto, que não sente quando vem o bem. Segundo, antes morará nos lugares secos do deserto. A morada de quem não confia no Senhor é no deserto, na terra salgada e inabitável. Porque Deus levou Jeremias a escrever isso, a falar para o povo, para mostrar os prejuízos espirituais que o indivíduo pode colher se ele deixar de confiar no Senhor. Se nós deixarmos de confiar no Senhor, as coisas não vão fluir como deveriam fluir. Se nós deixarmos de confiar no Senhor, nós vamos ter prejuízos espirituais e pode até também ter prejuízos materiais, prejuízos familiares, prejuízos sociais, porque o homem separado de Deus, ele não é nada. É comparado a tamargueira, é comparado a esse arbusto que mora no deserto, que é insensível, que não sente quando vem o bem, morará na terra salgada, morará no lugar inabitável, porque quem se isola de Deus perde a bênção, quem se isola de Deus perde a proteção de Deus, quem deixa de confiar no Senhor sofre o desprezo. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Isto é, quem não teme a Deus, quem não confia no Senhor, não tem a proteção de Deus. Agora veja o contraste no versículo de número 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. O homem que confia no homem, que confia na sua capacidade, que confia no seu intelecto, que confia na capacidade que ele tem, ele é um derrotado. Ele é maldito. É a Bíblia que diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Glória a Deus. Sansão
Sansão foi um homem grandemente usado por Deus, mas ele brincou com a verdade. Ele deixou de confiar no Senhor e depositou a sua confiança numa mulher ímpia. Sansão achava que ainda tinha força. Sansão achava que ainda era o tal. Mas ele deixou de confiar no Senhor, desprezou o Senhor. E quando ele precisou, ele não tinha mais força. E o resultado foi os seus olhos vazados. O resultado foi a zombaria. O resultado foi o esculacho no templo de Dagom. Porque ele deixou de confiar no Senhor. Ele deixou de esperar no Senhor. Mas bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Nós não podemos deixar de associar esse varão que confia no Senhor a José do Egito. Os irmãos sabem muito bem a história de José. José, um jovem hebreu, que por inveja dos seus irmãos, ele foi vendido. E estava ele agora como escravo na casa de Potifar. Foi tentado pela esposa de Potifar. Mas José nunca esqueceu do Senhor Deus de Jacó, seu pai. José lhe confiou no Deus de Jacó. José confiou no Deus de Isaac. José confiou no Deus de Abraão. Glória a Jesus. E mesmo na casa de Potifar, na condição de escravo, ele confiava no Senhor. E Deus fez prosperar José na casa de Potifar. Tanto que Potifar melhorou de vida. A casa de Potifar começou a prosperar. Tudo que José fazia, Deus estava com a mão abençoando, porque José confiava no Senhor. Eu acredito que José deitava e pensava: hoje eu estou aqui na casa de Potifar, como escravo, o Senhor está me abençoando e sei que muito em breve eu vou voltar para a casa de meu pai. Ele confiava no Senhor. A Bíblia não diz, mas nós podemos conjecturar. Estava tudo bem. De repente, o diabo usa a esposa de Potifar para desejar possuir José. Mas José confiava no Senhor. Se José não confiasse no Senhor, ele ia dizer: que oportunidade é esta que está caindo no meu colo? Mas ele confiava no Senhor e sabia que aquilo iria atrapalhar a sua comunhão com Deus. E ele não aceitou. E quando tudo ia bem, de repente as coisas desmoronaram. As coisas desmoronam. E José agora, de administrador da casa de Potifar, vai para o cárcere. Mas mesmo lá no cárcere, Deus estava com José. Mesmo lá no cárcere, José não deixou de confiar no Senhor. A sua esperança estava no Senhor. José confiava no Senhor. Mesmo estando na cadeia, mesmo estando no calabouço, José confiava no Senhor. E Deus que honra os que confiam nele, chegou o momento de exaltar José. Os irmãos sabem, o padeiro Mó e o copeiro Mó, que estavam presos ali por ter cometido um pecado, tiveram sonhos. José interpreta o sonho daqueles dois oficiais do governo. E os sonhos, como José interpretou, se realizou, aconteceu. Porque Deus honra aqueles que confiam nele. Deus honra aqueles que depositam a sua confiança nele. E do calabouço José sai para governador do Egito. Glória a Deus.
O texto diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quantas pessoas depositam a sua esperança no prefeito, no governador, no presidente? Quantas pessoas depositam a sua confiança no patrão, no pai, na mãe, no filho? Mas a nossa esperança, o homem, o crente que confia no Senhor, a sua esperança tem que estar nele, no Senhor. Porque é do Senhor que vem a nossa vitória. O Senhor é a fonte de toda sorte de bênçãos espirituais. O Senhor é a fonte de toda alegria. O Senhor é a fonte de todo poder. O Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos. Um homem sem Jesus, um homem sem Deus, ele está fadado ao fracasso. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. As coisas não estão dando certo, confia no Senhor. A doença chegou, confia no Senhor. A dificuldade está batendo na porta, confia no Senhor. O meu filho está desviado, confia no Senhor. O problema chegou, a dificuldade financeira chegou, confia no Senhor. Ele é o dono da prata, Ele é o dono do ouro, Ele é o nosso Senhor. Veja que o homem que confia no homem, ele é associado à tamargueira. Mas a Bíblia também diz que o homem que confia no Senhor, ele é também associado a uma árvore. O homem que confia no homem, ele é associado a um arbusto, que não se desenvolve, que é nanico, que não cresce, lá na terra salgada, lá no deserto, não prospera, não faz sombra, não dá fruto, não serve de nada. Mas o homem que confia no Senhor, ao que a Bíblia diz? Será semelhante à árvore plantada junto às águas. Olha a diferença. Quem confia no homem lá no deserto, na sequidão. Quem confia no Senhor é semelhante a uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Aleluia! Glória a Jesus! Você está entendendo, meu irmão, o valor que é confiar no Senhor? Você está entendendo o quanto é para nós benéfico confiar no Senhor? Todos nós sabemos que a árvore, ela, através das suas raízes, ela suga da terra, ela tira da terra os minerais. Estes minerais vão pelas veias da árvore e vai para a folha. Com os raios solares acontece a fotossíntese, a quebra das moléculas, dos sais, e a partir daquela quebra molecular, aleluia, ela vai frutificar, as suas folhas vão ficar sempre verde, glória a Jesus, e isto é pré-requisito para no tempo certo ela dar o seu fruto. Assim é comparado o homem que confia no Senhor, aleluia. A sua confiança está em quem? No Senhor ou no homem? A nossa confiança está no Senhor ou está no homem? Glória a Jesus. Confiar no homem é confiar nas riquezas. E confiar nas riquezas dificilmente entrará no céu. Marcos capítulo 10, versículo 24.
E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Confiar no homem é confiar na própria força, confiar na armadura. Glória a Deus. Quem confia na armadura, na própria força, é vencido. Lucas capítulo 11, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Confiar no homem é confiar na religião. Confiar na religião, a Bíblia diz que se torna guia de cegos. Romanos capítulo 2, verso 17. Eis que tu que tens por sobrenome judeus, e repousa na lei, e te glorias em Deus. Versículo 19. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Mas os que confiam no Senhor, quem confia no Senhor, confiar no Senhor, os privilégios e as bênçãos. Confiar no Senhor é ter, primeiro, resposta das suas orações. Quem confia no Senhor tem resposta das suas orações. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Confiar no Senhor é ter proteção. 2 Samuel capítulo 22, versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos que nele confiam. Confiar no Senhor é receber galardão. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10, verso 35. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Encerrando, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Aleluia! E a Bíblia ainda diz: é melhor confiar no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe, e que a nossa confiança, ela deve ser no Senhor.